Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 26 de agosto. Supremo retoma julgamento de ações que discutem correção monetária de créditos trabalhistas. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministro Alexandre de Moraes arquiva pedido de Sara Giromini para anular provas de CPI das fake news. Procuradoria-Geral da República dá 10 dias para delatores da JBS explicarem supostos pagamentos ao advogado Frederic Wassef. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decide que lei do Distrito Federal que proíbe o consumo e o transporte de bebida alcoólica por motorista é inconstitucional. O plenário do Supremo retomou nesta quarta-feira o julgamento de ações que discutem a aplicação da taxa referencial, a chamada TR, para a correção monetária de débitos no âmbito da Justiça do Trabalho. Em discussão, a aplicação da taxa referencial, a chamada TR, para a correção monetária de créditos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho. 4 ações, 2 ações declaratórias de constitucionalidade e 2 ações diretas de inconstitucionalidade foram propostas sobre o tema. No fim de junho, o relator das ações, o ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos no âmbito da Justiça do Trabalho em que o assunto seja discutido. Na sessão dessa quarta-feira, o ministro Gilmar Mendes começou o voto relembrando que a reforma trabalhista estabelece a aplicação da TR, mas o Tribunal Superior do Trabalho tem determinado o afastamento dessa taxa para que seja aplicada um outro índice, o IPCAE. Apenas em 2015, o plenário do TST, na arguição de inconstitucionalidade 479, em sessão de 4 de 8 de 2015, declarou a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177, na parte em que ele regulamenta a incidência da TRD acumulada no período compreendido entre a data do vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento a título de índice de correção monetária. E definiu o IPCAE como fator de atualização de créditos trabalhistas. O ministro Gilmar Mendes ressaltou que, por ser um tema complexo, o mais prudente seria deixar essa matéria no plano infraconstitucional. Depois, relembrou a jurisprudência do Supremo sobre essa questão de aplicação da TR como índice de indexação. A judicialização da matéria levou à edição, como sabemos, da súmula 648 do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista, portanto, as sucessivas controvérsias que continuaram. Para Gilmar Mendes, não é adequada a aplicação da TR para a correção de créditos trabalhistas e de depósitos recursais. Para o ministro, deve haver uma harmonização desses índices para evitar a insegurança jurídica. Enquanto não há deliberação legislativa sobre a matéria, o STF deve, nesta sentada, a meu ver, estabelecer quais dos 3 cenários entende-se constitucional. Mas não basta afastar a TR. O ministro Gilmar Mendes entendeu que até que o Congresso defina outro índice para a correção de créditos trabalhistas e de depósitos recursais na Justiça do Trabalho, devem ser aplicados os mesmos índices utilizados nas condenações cíveis. Sendo assim, presidente, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição dos dispositivos impugnados nestas ações, determinando que o débito trabalhista seja atualizado de acordo com os mesmos critérios das condenações cíveis em geral. Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões do mercado e quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic em substituição à TR e aos juros legais para calibrar de forma adequada, razoável e proporcional à consequência deste julgamento. Depois do voto do ministro Gilmar Mendes, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado nesta quinta-feira com o voto do ministro Alexandre de Moraes. E antes de começar a sessão plenária, o ministro Dias Toffoli falou sobre o lançamento de um catálogo em homenagem a Gervásio Batista, um dos maiores repórteres fotográficos do Brasil, que dedicou os últimos 17 anos de carreira ao Supremo Tribunal Federal. O lançamento do catálogo acontece 1 ano e 4 meses após o falecimento de Gervásio Batista. A capa do catálogo
no qual se destacam as mãos dos ministros. E ele, através das mãos, também demonstrava a ação daqueles que decidem, através da sua consciência, da sua inteligência, da sua mente, mas através da mão, que assina. O ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, lembrou a trajetória profissional do repórter fotográfico que registrou os acontecimentos mais importantes do país. Apreciar a obra fotográfica de Gervásio, construída em 8 décadas, repito, 8 décadas de fotojornalismo, é navegar pela história do Brasil e mesmo do mundo, a partir de fragmentos eternizados pelo olhar sensível e perspicaz do homenageado. O objetivo do catálogo que está sendo lançado é honrar a personalidade e a obra de Gervásio Batista, e também de todos, através dele, repórteres fotográficos, a qual é dotada a obra dele de inestimável valor histórico e cultural. Ao falar sobre o trabalho de Gervásio Batista, o ministro Dias Toffoli destacou a importância da liberdade de imprensa para a democracia. Devemos ao jornalismo o registro e a documentação dos eventos marcantes do cotidiano do nosso país, viabilizando o exercício do direito fundamental de acesso a informações. A imprensa também impulsiona a livre circulação de ideias no espaço público e o debate plural e democrático, potencializando o exercício da liberdade de expressão. Gervásio Batista começou a fotografar com apenas 12 anos, em Salvador. Tempos depois, já no Rio de Janeiro, ganhou notoriedade. Com seu olhar atento sobre os mais diversos acontecimentos, ele cobriu de Copas do Mundo a guerras. Ficou conhecido como o fotógrafo dos presidentes. É dele a última foto de Tancredo Neves em vida. Os últimos anos com uma câmera nas mãos foram no Supremo Tribunal Federal, de 1999 a 2015. Ele faleceu em Brasília em 5 de abril de 2019. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo decide que é inconstitucional a lei do Distrito Federal que proíbe o consumo e o transporte de bebida alcoólica por motorista. Os ministros julgaram uma ação de 2005 do então governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz, pedia que uma norma de 1997 fosse declarada inconstitucional. Segundo a Lei 1734, motoristas e passageiros estariam proibidos de consumir e de transportar bebida alcoólica aberta dentro do veículo. Por unanimidade, os ministros do Supremo julgaram a ação procedente. A Corte entendeu que o Distrito Federal não pode legislar sobre matéria de trânsito. De acordo com os ministros, isso é de competência privativa da União. O Supremo Tribunal Federal também reafirmou o entendimento de que não deve ser cobrado o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre transporte interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo proprietário. A decisão do plenário virtual tem repercussão geral, vale para todos os casos semelhantes. Os ministros do Supremo julgaram um recurso apresentado por uma fazendeira de Mato Grosso do Sul para impedir a cobrança do ICMS na transferência de parte do seu rebanho para outra propriedade dela, em São Paulo. A autora contestou a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que entendeu ser cabível a cobrança do ICMS nessa transferência. No Supremo, ela alegou que a incidência do imposto só deve ocorrer quando há uma transação comercial, ou seja, compra ou venda de mercadoria, o que não foi o caso. O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que foi relator do recurso, concordou com o argumento. Ele lembrou outra decisão da Corte de que, para fins de incidência do imposto, prevalece a expressão circulação de mercadoria, ou seja, quando há transferência de titularidade do bem com a negociação entre comerciantes diferentes. A maioria do plenário seguiu o voto do relator. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, arquivou o pedido da ativista Sara Giromini para anular provas da CPI das fake news. Ela alegava que as informações da comissão do Congresso são falsas e não poderiam ser utilizadas em investigações do Supremo. Sara está entre os investigados de 2 inquéritos, o que apura a disseminação de notícias falsas e ataques à corte e o que investiga o financiamento de atos antidemocráticos. Para Alexandre de Moraes, Sara Giromini não apresentou indícios mínimos que provassem a falsidade dos documentos anexados aos processos. Diante disso,
Ele arquivou a representação. E no próximo bloco, delatores da JBS têm 10 dias para explicar supostos pagamentos ao advogado Frederic Wassef. Depois do intervalo. É sempre tempo de reafirmar as garantias constitucionais, os direitos dos cidadãos brasileiros e a oportunidade de dizer que as instituições brasileiras continuam sólidas e respeitadas e para que os próximos 32 anos possamos alcançar um nível de maturidade política e social a fazer com que a Carta Política seja conhecida e reconhecida por todo cidadão brasileiro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu prazo de 10 dias para que delatores da JBS esclareçam supostos pagamentos feitos ao advogado Frederic Wassef. Os executivos têm os acordos de colaboração premiada questionados no Supremo. A suspeita é que o advogado Frederic Wassef teria recebido R$ 9.800.000 entre os anos de 2015 e 2020. As movimentações financeiras foram identificadas pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O prazo de 10 dias, fixado pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, é uma etapa da investigação aberta na semana passada pela PGR. A apuração busca provas de que esses pagamentos feitos pela JBS ao advogado tiveram relação com um acordo de colaboração premiada firmado em 2017, como foi levantada hipótese em uma reportagem divulgada na imprensa. A partir dos esclarecimentos, o Procurador-Geral da República pode reforçar o pedido de rescisão dos acordos, que tramita no Supremo Tribunal Federal. Começou nesta quarta-feira a etapa de confirmação do teste público de segurança do Tribunal Superior Eleitoral. Investigadores que participaram da testagem no ano passado voltaram ao TSE para verificar se as fragilidades que eles tinham encontrado foram corrigidas pelo tribunal. Proteção à saúde e acesso à informação não faltaram na etapa de confirmação do teste público de segurança. Com a entrada presencial à sede do Tribunal Superior Eleitoral restrita por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento foi transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Justiça Eleitoral. Esse teste permite que o tribunal aperfeiçoe e corrija eventuais falhas. Na verdade, esses testes visam aprimorar e garantir a segurança do processo de votação. Eles permitirão que em 2020, mais uma vez, tenhamos eleições seguras, limpas e seguras no Brasil. Esta fase do TPS tem um objetivo específico. Os 3 peritos da Polícia Federal que estão aqui querem identificar se as vulnerabilidades que foram encontradas por eles no ano passado foram corrigidas pela equipe técnica do TSE. Eles vão aplicar o mesmo plano de ataque. Então, eles têm que colocar ali a mesma estratégia de ataque e tentar ultrapassar novamente pelas barreiras até chegar ao sistema JEDI. Provavelmente, se houver ainda identificação de fragilidades, nós vamos voltar novamente para fazer as ações corretivas e possivelmente vamos convidá-los para verificar a eficácia. Isso tudo antes de colocar esses sistemas para a eleição, que é uma estratégia do próprio teste público de segurança. A participação dos técnicos da PF na 5ª edição do TPS começou em novembro do ano passado, assim como a de outros 19 investigadores. Na ocasião, todos tiveram acesso aos programas que integram o sistema eletrônico de votação para que pudessem aplicar planos de ataque e encontrar eventuais falhas que ele apresentasse. O plano de ataque que teve sucesso em ultrapassagem de barreiras foi justamente o que previa o ataque ao sistema gerador de mídias das urnas eletrônicas, denominado JEDI. Para chegar no sistema JEDI, eles tiveram que passar por um outro sistema que é chamado sistema SIS, que é o Sistema de Instalação e Segurança. Ele protege, ele cria uma camada de proteção ao JEDI. À medida que eles mudaram dados importantes ou programas, a urna eletrônica não prosseguiu. Isso demonstrou a robustez dos processos, porque mesmo passando por algumas barreiras, ele vai parar
em outras barreiras. Essa etapa de confirmação do TPS segue até a próxima sexta-feira, sempre das 9 da manhã às 6 da tarde. O teste público de segurança ocorre desde 2009. À medida que as edições foram realizadas, a Justiça Eleitoral promoveu melhorias no sistema eletrônico de votação. Entre elas, houve aprimoramento no sigilo do voto e no boletim de urna, que passou a ter um QR Code com uma assinatura digital. É importante deixar claro que nenhuma vulnerabilidade encontrada por investigadores seria capaz de comprometer o processo eleitoral. Em 2016, o teste público de segurança passou a ser obrigatório e é disciplinado pela Resolução 23.444 de 2015 do TSE. A norma prevê que o processo seja feito preferencialmente no ano anterior à eleição, exatamente para que eventuais falhas identificadas sejam corrigidas antes do pleito. E amanhã tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. Será a última do ministro Og Fernandes na Corte. Veja agora outros destaques com o repórter Henrique Amaral. Na sessão desta quinta-feira, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem julgar um recurso em que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é acusado de compra de votos e de abuso de poder econômico. Segundo a ação, Ibanez e o então candidato a vice-governador teriam prometido, em 2018, reconstruir casas demolidas em governos anteriores. A sessão desta quinta-feira também vai ser a última do ministro Og Fernandes no Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Og representa o STJ e o biênio dele aqui no TSE termina no dia 30 de agosto. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é composto por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça e 2 ministros da classe dos advogados. Cada ministro efetivo tem um substituto da mesma categoria. No Pará, o Ministério Público Eleitoral enviou uma recomendação aos partidos políticos para evitarem ações de campanha antes do dia 27 de setembro, data em que são autorizadas por lei as propagandas políticas. Quem desrespeitar a regra poderá responder por abuso de poder econômico. Além dos partidos estaduais e municipais, a recomendação também foi encaminhada para os políticos que já anunciaram a candidatura. Neste ano, até o dia 26 de setembro, estão proibidas as propagandas em todos os meios de comunicação, incluindo a internet. Até lá, os únicos meios em que os candidatos podem se manifestar são os debates políticos e as entrevistas em programas de rádio e de TV, onde poderão apresentar as propostas de governo, mas sem pedir votos. Os partidos que não respeitarem a lei, incluindo os candidatos, serão denunciados à Justiça pelo Ministério Público Eleitoral. Se condenados, podem ser punidos com multa de R$ 5.000 a R$ 25.000 e responderem por abuso de poder econômico, com risco de terem cassados o registro, o diploma ou mandato, além de perderem os direitos políticos. Um auxiliar de processamento da Caixa Econômica Federal teve negado o pedido de reconhecimento como bancário. Ele era funcionário terceirizado. O repórter Thalia Santos tem os detalhes. Na reclamação trabalhista, um dos pedidos do empregado foi pelo reconhecimento do vínculo empregatício com a Caixa, já que o auxiliar de processamento havia sido contratado por uma prestadora de serviços. O pedido foi aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. O TRT entendeu que as funções do empregado eram típicas de um bancário e, portanto, ligadas à atividade fim da empresa. No entanto, no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O relator do recurso de revista, ministro Valmir Oliveira da Costa, observou que não é ilícita a terceirização de serviços, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento sobre a matéria, independentemente da natureza da atividade realizada. Com isso, os ministros mantiveram a condenação das empresas em relação ao pagamento das verbas trabalhistas, mas observando a responsabilidade da prestadora de serviços no pagamento das parcelas. E no próximo bloco, a STJ decide que Google deve entregar dados para a investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Em instantes. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Definir contornos íntegros para a atuação da administração pública é projeto institucional ininterrupto, e a Constituição Federal Brasileira é um forte pilar nesse importante propósito.
Seus 32 anos merecem ser celebrados. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o recurso do Google e manteve ordem judicial para que a empresa forneça informações ao Ministério Público do Rio de Janeiro e à Polícia Civil do Rio sobre as mortes da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Decisão da Justiça Fluminense determinava a entrega de lista de usuários que fizeram buscas relacionadas à vereadora dias antes do assassinato em 2018. O Google entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça, alegando violação do direito à privacidade dos usuários. Para a maioria dos ministros do STJ, a entrega dos dados solicitados não põe em risco a privacidade e a intimidade dos usuários. Os ministros entenderam ainda que a quebra de dados serve como mais um instrumento para ajudar a esclarecer o crime, cuja investigação se arrasta por 2 anos sem conclusão definitiva. Superior Tribunal de Justiça define que multa de 10% no cumprimento de sentença só pode ser aplicada diante de recurso apresentado fora do prazo ou resistência do devedor. O Código de Processo Civil prevê multa de 10% caso o executado não cumpra o prazo ou não pague o valor determinado na sentença. Porém, a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a penalidade está condicionada à intempestividade do pagamento ou à resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. O tema foi discutido pelos ministros durante o julgamento do pedido de uma empresa para que fosse aplicada a multa contra a parte executada em um processo de rescisão contratual. Isso porque ela teria declarado que o depósito feito não constituía pagamento e que o valor era apenas uma garantia do juízo para assegurar efeito suspensivo à impugnação que seria apresentada. A impugnação acabou não ocorrendo e o pedido da empresa para aplicar a multa foi negado em primeira e segunda instâncias. No recurso ao STJ, a relatora, ministra Nancy Andrighi, afirmou não ser possível aplicar a multa com base apenas na alegação de que o executado tem intenção de se insurgir contra o cumprimento de sentença. De acordo com a ministra, a parte executada não ofereceu resistência, fez o pagamento integral da quantia dentro do prazo legal e não apresentou impugnação, o que é razão suficiente para afastar a incidência da multa. A turma seguiu o voto da relatora e negou o pedido da empresa. Uma empregada que esperava 20 minutos pelo transporte da empresa em Santa Catarina vai receber horas extras. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho entendeu que esse tempo é considerado à disposição da empresa. A empregada trabalhava na Seara Alimentos, em Forquilinha, Santa Catarina. Segundo ela, a empresa fica em um local de difícil acesso, sem linhas de transporte público disponíveis nos horários necessários para início e término de jornada. Por isso, a empresa disponibilizava transporte aos empregados. Na reclamação trabalhista, a empregada pediu o pagamento de horas extras pelo tempo em que passava esperando o transporte. Mas o pedido foi negado pelos juízos de primeiro e segundo grau. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região considerou que todos os empregados que utilizam transporte público estão sujeitos à espera. Mas no Tribunal Superior do Trabalho o entendimento foi outro. Em sessão telepresencial, a relatora do recurso, ministra Dora Maria da Costa, citou a súmula 366 do TST, que determina que ultrapassado o limite de 10 minutos diários além da jornada, é considerado tempo à disposição do empregador e, portanto, hora extra, não importando as atividades desenvolvidas, como troca de uniforme, lanche, higiene pessoal e, no caso, tempo de espera pelo transporte da empresa. Isso desde que seja o único meio de transporte disponível, segundo a ministra. Por unanimidade, a empresa foi condenada ao pagamento de horas extras à empregada. Ações propostas pela Advocacia Geral da União conseguiram suspender o pagamento de mais de 20 milhões de reais em processos trabalhistas. A AGU saiu vitoriosa em julgamentos nos tribunais regionais do trabalho da Bahia e do Pará. As últimas decisões favoráveis saíram agora no mês de agosto e representam uma economia milionária para os cofres públicos. Mais de 20 milhões de reais em causas trabalhistas. Os servidores da FUNASA, Fundação Nacional de Saúde de diversos estados, entraram na justiça para receber o retroativo do FGTS dos anos de 1990 a 2018, por terem migrado do regime seletista para o regime jurídico único, sem concurso público. Para eles, a medida é irregular, não sendo válida a ruptura com o vínculo anterior.
tal transmutação de regime seria inconstitucional, pois resultaria, em última análise, em uma pretensa violação ao princípio do concurso público constante também da Constituição. Com base nisso, esses trabalhadores pleiteiam o reconhecimento do seu direito ao FGTS, pois permaneceriam na condição de trabalhadores seletistas, embora isso não ocorra. A AGU ingressou então na Justiça com ações rescisórias, aquelas que buscam reverter uma sentença definitiva, argumentando, entre outros pontos, que o pedido dos trabalhadores da FUNASA criaria um terceiro regime para servidores, o que seria inconstitucional. A violação do princípio da reserva de plenário, que se trata da impossibilidade dos órgãos fracionários dos tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei. Até agora, a AGU já propôs 135 ações rescisórias, processos avaliados em cerca de 31 milhões de reais. A Justiça Trabalhista acatou o argumento da Advocacia Geral em 82 liminares e suspendeu o pagamento de mais de 20 milhões de reais. Dessas 82 liminares, 37, a AGU conseguiu decisão definitiva, rescindindo julgados avaliados em 11 milhões e meio de reais. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.